bem-vindo ao programa Momentos com Cristo, da Igreja Batista Itacuruçá, que já estamos na estrada. Olha, ano que vem faz 20 anos. Sabe o que é isso? Uma história muito longa e muito bonita. Sem delongas, vamos logo para aquilo que está esperando, que eu sei que está aí sentadinho, esperando a resposta do desafio semanal. Então, vamos falar com ele, o nosso chefe, Pastor Israel. Como vai ser a resposta agora? Bom dia! Vamos formular então de novo a pergunta. Quantos judeus foram levados para o cativeiro na Babilônia? E vamos à resposta que está em Jeremias 53, 30, verso B. A resposta é 4.600 pessoas. Quem é que vai concorrer agora, então? Pergunto à nossa produção executiva aí, a 2 exemplares do meu livro 90 Cápsulas de Esperança. Vamos ao sorteio. Que já vai entrar. Está aí a pergunta, está aí a resposta. Vamos ver quantos acertaram. Vai ser colocado aí o número dos acertadores. 22 acertaram, 2 brindes. Quem são as almas? Número 21 e número 15. 21, 15 e 21. Quem são? Josinete Pinto e Silva. Número 15, Enilda Filgueiras. E número Parabéns. 21, Abigail Cristina. Muito bem. Enilda Figueira, Abigail Cristina Machado, Enilda aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro e Abigail de Salvador, Bahia. Parabéns, então, a vocês. Fica o nosso convite aqui para você participar dos cultos da sua igreja. Mas, se não for possível por alguma razão, venha participar conosco aqui neste canal todo domingo, às 9 horas, 11 horas, 17h30 e 19h30. Você e sua família são todos muito bem-vindos. Igreja Batista Itacuruçá. Relevante, porque Jesus Cristo é relevante para você. Este é o programa 977º, para ficar bem registrado na sua memória, dia 2 de agosto de 2020. Então, daqui a 30 anos, a gente volta a falar sobre isso hoje. Pastor Israel, diga. Então, hoje o programa, qual é o número ordinal dele, Marcos Lima? Vamos exercitar o trava-língua aí? Ou o trava-língua? 977. 977º. Parabéns! Gostou, né, pastor Israel? Impecável! Impecável! Então, já que eu fui impecável, pastor Israel, como andam os serviços da nossa igreja? Temos atuado, pela graça de Deus, muitas participações, muitas respostas. Claro que as perguntas, no fundo, são uma só. Nós ainda estamos avaliando a flexibilização. Vamos começar com coisas mais simples, com atendimento psicológico, atendimento pastoral. Temos que ser muito cuidadosos. Eu acabo de ler ontem o pastor de uma igreja na Coreia que foi preso porque fez reuniões clandestinas e foi responsável pela volta
bastante vigorosa da pandemia no país. Está preso, eu digo que justamente preso, corretamente preso. Ah, mas e a liberdade de expressão e de culto? Não está acima da vida. Portanto, é ao meu ver, uma aberração a argumentação de que a igreja não está submetida às leis do Estado. É claro que está. Você não pode, por exemplo, fazer barulho até às 3 da manhã. Ah, mas você é livre. Não, não há essa liberdade. Nós temos que pagar impostos. Ah, não vou pagar imposto. Não, a igreja paga não os impostos, mas as taxas de serviços, porque usa o serviço. Então, é uma falsa ideia de liberdade de expressão. Nós somos parte de uma sociedade e temos que ser muito responsáveis. Ah, mas a igreja A, a igreja B abriu. Bem, isso é a igreja A igreja B, por conta e risco dela. Nós só vamos ter uma clara dimensão das consequências disso mais adiante. Penso que não é o caso de nós pagarmos para ver. Vamos ver primeiro, depois como fazer. Então, continuamos, mas com as nossas atividades em curso e criando novas alternativas ainda para atendermos mais e mais pessoas. E quero registrar, Marcos, que algumas pessoas têm procurado, pastor Alcenir, pastor José Maurício, a mim, que querem ser batizadas, querem ser aceitas como membro, porque nós continuamos em ação. Não sei se esse era o sentido da sua pergunta. É perfeito, pastor Israel. É a prova cabal de que a igreja não se contém em quatro paredes. A igreja é dinâmica, avança, marcha e segue o projeto do reino de Deus. Igreja Batista Itacuruçá, relevante, porque Jesus Cristo é relevante para você. Pastor Israel, chegou uma hora, só falta nesse momento, sabe o que é, pastor? Um cafezinho, para dar um abraço, um beijo especial para alguns ouvintes, telespectadores. Faltava só um cafezinho, não é, pastor Israel? Fica na imaginação. Eu já tomei um, daqui a pouco eu vou tomar outro, mas durante o programa nós nos concentramos em abraçar. Então eu quero, nesse momento, mandar um abraço aqui para a nossa ouvinte Edi Machado Viana, da Igreja Ideal, liderada pelo pastor Aldo Soares, e também para a nossa ouvinte Miraci Elias Silva Fortunato, que é da Assembleia de Deus Kadosh, sob liderança do pastor Márcio. A esses dois aqui, o nosso abraço. E quando abraçamos a dois, na verdade, nós abraçamos a todos os nossos participantes, sejam homens, mulheres, perto da Tijuca, distante da Tijuca, onde quer que esteja, no hospital, no presídio, na cozinha, preparando saboroso café. Já até senti aqui o cheiro do seu café. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Receba, então, um abraço de toda a nossa equipe, não só meu, mas de toda a nossa equipe. Um fraterno abraço, então, para você. Agora vamos ouvir da Jo quem são aqueles que fizeram aniversário. Aliás, vão fazer, na verdade, desculpe, um erro meu, um erro grande, que farão durante a semana, e nós já vamos adiantar aqui os votos de muita felicidade. Jo, quem são esses felizardos? Temos alguns já para essa semana. E para começar, a nossa querida Gláucia, estreante hoje no programa, assim, efetivamente, fazendo atendimento. Queremos agradecer a Deus a vida dela, está aí na tela, faz parte da nossa equipe e também da nossa igreja já há algum tempo, né? Trabalhou na administração e está aqui conosco. Então, ela vai fazer aniversário no dia 5. Damos graças a Deus pela sua vida, viu, Gláucia? E começando no dia 4, não hoje, vamos ver aqui Daiana Gomes do Nascimento, que é da Tijuca,
Simone Martins de Oliveira, de Coelho São Gonçalo. No dia 5, junto com a Gláucia, tem a Lorena Machado de Araújo Andrade, de Liberdade, em Salvador. Dia 6 é a Iris Lousada Dias, nossa querida amiga lá de Engenho Novo, esposa do pastor Roberto Lousada. E no dia 7 temos 2 aniversariantes, João Batista Ferreira da Silva, do Meier. Dia 7 ainda o Sérgio Santana de Melo, de Candeias, Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. No dia 8 temos dois participantes, que é a Glaudilene Gomes Quintiliano, de Santa Terezinha e Mesquita, e a Leila Maria Bento da Silva, aqui da Tijuca. Ela é membro da nossa igreja. A todos os nossos aniversariantes, o nosso abraço e desejo que a graça do Senhor esteja com todos vocês. E para vocês, aniversariantes, tem a bênção de Deus. Oferecemos agora uma música, Dono do Meu Coração, com Alexandre Delfim. Rei do universo, te dou meu louvor. Com tantas bênçãos me cercas, Senhor. Só tu és a fonte de alegria e prazer. Melhor que a própria vida é te conhecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Paz e família, abrigo e luz. Minhas necessidades supres todas em Jesus. Mas nem o ouro e a prata podem satisfazer. A sede da minha alma é a te pertencer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Planos e sonhos tu tens para mim. Eu, maravilhado, digo: eis-me aqui. Quero agradar-te e cumprir teu querer. Caminhando em graça vou obedecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser. O olhar tão doce que amou o meu ser.
Saúde e Bem com a Vida. Hoje estamos com a participação da nutricionista Mônica Benarros, que hoje tem um tema necessário, não muito agradável, mas necessário, até porque morreu um jornalista, amigo da minha filha, inclusive, Rodrigo Rodrigues, e parte do seu problema, um rapaz de 45 anos de idade, era um peso. A obesidade também tem consequências, Mônica Benarros, com relação à Covid-19? Olá, pastor, e todos que nos acompanham. Muito obrigada pelo convite de participar desse programa e poder também divulgar, né, a importância da nutrição na saúde. Sim, como o senhor falou, esse caso do falecimento do jornalista reverberou assim, essa nova discussão do quanto a obesidade ela prejudica no tratamento das pessoas que estão com Covid e sendo assim, mais um agravante, inclusive para as outras pessoas que estão com doenças crônicas, né, como as doenças cardiovasculares, o diabetes. Então, a obesidade ela realmente é um fator de risco. Ela tem acometido principalmente a população mais jovem, né, entre 18 e 58 anos, 59 anos, mas também acaba sendo um fator que prejudica os idosos, que já estão dentro desse grupo de risco, né? Uma outra coisa também importante é que a obesidade ela vai agravar as outras doenças que já são crônicas. Então, uma pessoa diabética, obesa, ela tem uma pior resposta no tratamento. Uma pessoa que tem doença cardiovascular e também seja obesa, também tem essa pior resposta. Além disso, ela pode causar outras doenças, como, por exemplo, câncer, e prejudicar também a questão vascular. Ela pode propiciar acidentes vasculares, cerebrais, ou seja, a obesidade ela é um fator de risco sempre para todas as pessoas, em qualquer idade, e com essa questão do Covid, a gente tem que ter um pouco mais de atenção com a saúde, porque é uma doença que, embora ela seja uma doença crônica, que não tem cura, né? É importante a gente dizer isso, que a obesidade ela não tem cura, ela também é controlada, né? Mas se ela não for bem controlada, ela vai e volta, né? O que a gente chama de efeito sanfona. As pessoas às vezes fazem dietas assim bastante rigorosas para emagrecer, só que se ela não prestar atenção na alimentação ao longo da vida, não só da alimentação, outros fatores, a obesidade volta e esse efeito acaba prejudicando muito o seu organismo. O senhor quer fazer alguma pergunta ou eu posso dar umas dicas aqui importantes? Então, por favor, vamos às dicas. Então, uma outra coisa também que eu queria deixar assim, bastante claro é que, como o senhor falou, né, falar de obesidade não é um assunto tão agradável. Então, assim, é importante a gente se conscientizar que a doença ela tem vários fatores, não é apenas só comida, né? Uma das coisas que a gente precisa cuidar é com a atividade física. Então, é muito importante, né, uma dessas dicas seria aumentar consideravelmente o gasto energético. É importante a pessoa ter um hábito de fazer exercício físico. Eu brinco com os meus pacientes dizendo que fazer exercício é igual escovar dente, é uma questão de necessidade, de prevenção. Então, é muito importante fazer o exercício físico diariamente. Eu não posso fazer todos os dias. Não tem problema. Estipule 2, 3 dias na semana para que a pessoa possa fazer essa caminhada ou um alongamento. Ou seja, tem que se manter ativo o máximo que a pessoa puder. E os exercícios físicos precisam estar adaptados também, de acordo com a faixa etária, com a condição clínica da pessoa. Atualmente, a gente está vivendo esse momento de isolamento, mas é melhor a pessoa se organizar um horário, onde acordar às 6 horas da manhã, por exemplo, e fazer uma caminhada de 20 minutos em torno, né, do seu quarteirão, do que ela ficar em casa ansiosa, estressada e comer mais. Então, assim, é possível criar estratégias para que se mantenha dentro de um isolamento social e mantenha-se também ativo o quanto possível. Uma outra dica importante é cortar todos os tipos de bebidas açucaradas, industrializadas. Quer dizer, cortar todos os dias, em todo momento, não necessariamente, mas se a pessoa tiver uma rotina de
deixar para tomar um refrigerante que seja, um suquinho, ou usar o açúcar apenas em momentos especiais, isso não vai trazer impacto. Mas, infelizmente, o consumo de bebidas adocicadas, no Brasil em especial, é muito alto. E a gente tem aí uma quantidade de pessoas com obesidade e sobrepeso de mais de 50% da população. Então, e essas bebidas, elas contribuem bastante para esse aumento de peso. Uma outra coisa importante é a questão de criar rotinas de alimentação, né? Então, tem gente que come o dia inteiro, que toda hora pega um biscoitinho, toma cafezinho o tempo todo, só que às vezes o cafezinho tem uma colher de sopa de açúcar, né? Ou seja, 20 gramas de açúcar, aí 20 vezes 4, 80 calorias, às vezes num café pequeno. Então, são coisas que precisam ser ponderadas, que a gente tem que prestar um pouco mais atenção. Reduzir o consumo de bebidas adocicadas, ter critérios para se alimentar, criar horários, não ficar comendo nos intervalos. E uma coisa também importante, eu brinco com meus pacientes, tudo que for comer, tira um pouquinho. Então, estou acostumado a tomar uma xícara de café com leite, tira 2 dedinhos do café com leite. Estou acostumado a colocar 3 colheres de arroz, 4 colheres de arroz no prato, tira uma colher. Ou seja, vai reduzindo um pouquinho. Se todas as refeições forem reduzidas em uma pequena quantidade, talvez em 15%, 20%, assim, não precisa ter medida, né, uma medida certa, não precisa pesar, mas no próprio senso, né, de responsabilidade com a quantidade de comida, se a gente for reduzindo aos poucos, no final de 1 mês, de 2 meses, de 6 meses, a pessoa certamente vai perceber que ela reduziu ali algumas gramas. Então, nesse momento que a gente também está passando, assim, de bastante estresse emocional, muitas pessoas têm se queixado que estão ansiosas e estão comendo mais. Sugestão: cria uma rotina para fazer coisas que deixem elas mais felizes, mais ocupadas, ocupem tempo, né, com leitura, vai bater papo com um amigo, vendo um filme, fazendo alguma coisa interessante, produtiva, para não ficar comendo. Porque comer fora de hora também é mais um fator que acaba agravando, né, o peso. E uma outra coisa também que eu queria trazer para os nossos ouvintes, ou os nossos telespectadores, que imagino que a maioria deles sejam cristãos, uma coisa que é importante, que eu sempre sugiro para os pacientes fazerem: anotar tudo que comeu, fora daquilo que estava proposto. E hoje era para ter comido apenas 2 biscoitinhos e comi um pacote inteiro por causa da ansiedade. Anota aquilo, pensa o que levou você a comer, qual foi o gatilho que te fez comer um pouco mais, comer fora de hora, e faz uma reflexão. Para os nossos telespectadores que são cristãos, a minha sugestão é que levem isso em oração, né? Porque Deus é poderoso para nos ajudar também a ter moderação na alimentação. Então, eu sugiro que as pessoas tenham um pouco mais de consciência com o corpo. É difícil, tratar a obesidade não é uma coisa fácil, mas é uma atitude bastante importante, é uma consciência que a gente tem que ter com o nosso corpo, e isso a gente previne várias doenças. E eu estou aqui à disposição, se o senhor quiser fazer alguma pergunta, ou se alguém tiver alguma pergunta a fazer também. Mônica, muito obrigado, foi esclarecedor. Eu fico imaginando, quando você vai ao supermercado, quanto você sofre, porque eu sofri um dia desses vendo uma pessoa na minha frente, olhando o que ela comprou. Na nossa linguagem, só supérfluo: bebida alcoólica, biscoito, enlatados, salsicha, não tinha nada, mas nada, vamos chamar de minimamente saudável. Se eu sofri, imagine você. Muito obrigado, Mônica Benarros, por esses conselhos para a nossa saúde. Muito obrigada. Muito obrigada. Um bom dia. Ok. Pastor Israel, nós vamos mais à frente, então, ter outro momento mais especial. Mas, por enquanto, eu queria que o nosso telespectador abrisse sua Bíblia no Salmo de número 12, no versículo 6, porque diz assim a palavra de Deus: as palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Isso tudo para nos garantir e nos dar uma bússola para onde olharmos e para onde seguirmos, para nos fazer viver abundantemente, com segurança, sabedores de que Deus anda conosco. Vamos ouvir agora a mensagem
com o pastor Israel Belo de Azevedo. Eu prossigo, então, comentando devocionalmente com você o Salmo 77, que começa assim: elevo a Deus a minha voz e clamo. Eu vou ler agora os versos 4 e subsequentes, que descrevem o momento mundial e descrevem o momento particular de muitos de nós. Vê se você concorda comigo. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos e tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que Deus encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Quantas vezes em nossas lutas pessoais, os contextos que nos encontramos, nós falamos ou às vezes não temos coragem de falar, mas pensamos como o salmista. E a pergunta que muitas vezes nós fazemos e ouvimos é: quando é que isso vai passar? Claro, eu só estou pegando uma parte desse salmo. E nesta parte do salmo tem uma resposta a essa questão. Está aqui no verso 5. Penso nos dias de outrora. Saudade. Não era assim. Mas agora é. Ah, que tristeza. Mas o salmo prossegue dizendo, com muita clareza: trago à lembrança os anos e tempos passados. Para que trazemos a lembrança? Para sofrer ou para ter esperança? O que acontece quando a gente olha para os tempos passados? Quando a gente olha para os tempos passados, a gente vê que Deus agiu. Eu chamo isso de use a memória a seu favor. Você pode usar para ficar mais amargo, mais amarga, mais entristecido, mais entristecida, para achar que o mundo está mesmo acabando, que não tem mais jeito, que o passado era tão bom. Mas tem uma outra coisa a fazer com o passado. Quando você olha para o passado, por que o passado era o que era? Porque Deus agiu. Você passou, eu passei, nós passamos por situações muito similares às nossas de hoje, guardadas as devidas diferenças, mas também ficamos ansiosos, preocupados, nos tempos do salmista, perturbados. O que aconteceu? No passado, Deus agiu. Use a memória a seu favor, e se você o fizer, vai observar que, tendo Deus agido, e ele não mudou, agirá hoje. No passado, enquanto você estava na aflição, se perguntava: até quando, Senhor? Os salmistas falam isso toda hora, mas houve um momento da escolha de Deus que ele agiu. Ufa, que alívio! Não será diferente agora. Não há problema algum em você ficar perplexo, perturbado, entristecido, angustiado, ansioso. Não há problema nisso. Nem há problema em perguntar a Deus: Senhor, peraí, não aguento mais. Não há problema nisso. Mas temos que dar um passo adiante. É olhar para o passado e ver: o mesmo Deus que agiu, ele não mudou, ele age hoje. Por isso, o outro salmista, o do livro das Lamentações, ele coloca esse versículo quase igual, mas com um detalhe. Vou trazer à memória ou lembrança aquilo que me dá
esperança. Eu vou lembrar os grandes feitos de Deus. A Bíblia é o registro desses feitos. E ao lembrá-los, eu vou dizer, o Senhor Deus continua ainda poderoso. Eu vou esperar e confiar. É isso que devemos fazer na hora da dificuldade. Que Deus nos ajude a sempre trazer à memória aquilo que Deus já fez, para fortalecer em nós a certeza de que conosco e em nós e a partir de nós, Ele ainda fará. Deus nos abençoe. Igreja Batista Itacuruçá, relevante porque Jesus Cristo é relevante para você. Chegou o momento super especial também de orarmos por você que nos deixou o nome, o pedido, e vamos saber agora quem são as pessoas, os telespectadores, que nos pedem que incluamos seus nomes e seus pedidos no nosso livro de oração com a irmã Josinete Pinto. Bom dia, irmãos, novamente. Hoje a gente tem bastante pedidos, como também agradecimentos. Edir Machado Viana pede pelo casamento do seu filho, Valdir e Samara, e pela neta Isadora, e também pela vida de Ana Paula. Magali pede por Ana Margarete em tratamento de quimioterapia. Oremos também pelo restabelecimento da saúde da irmã Eli Pérez de Oliveira, de 88 anos, em recuperação após uma cirurgia que foi submetida. Eunice da Silva Vieira pede pela sua saúde, pelos seus filhos e netos, em especial pela recuperação do seu filho Márcio Cláudio. Também pelas irmãs em Cristo, Vasti, Isabel, Regina, Sandra e Noêmia, está ainda em luto, e também pela vida espiritual de seus irmãos de sangue, Miriam e Jonas. Pede ainda pelo nosso país, pelos missionários que estão expostos ao coronavírus, e que Deus abençoe a equipe do programa, no caso a nossa equipe. Lúcia Machado Pereira agradece a Deus pela provisão e pede por Tiago, Laís, Joaquim, Amanda, Cíntia de Jesus, Aline, Graça, Andrei, Hélio, Tomás, Tatiana, Maria do Céu, Regiane, pela missionária Márcia Mendes, do Projeto Grão de Mostarda, também pelos pastores Enes, pastor Cláudio, da PIB de Belfor Roxo, pastor Paulo VI Bahia, João Luiz, Jadson William, pelo pastor Israel Belo e pela equipe do programa Momentos com Cristo. A Vani Borges pede pela sua vida, pelos seus netos Caio e Letícia, e também pelo programa Momentos com Cristo. As irmãs Miriam, Luzia e Edith de Cássio pede pela saúde física, emocional e espiritual, e também pela vida do amigo Ivanir da Silva. Continuemos a orar pela saúde da nossa amiga Josiane da Costa Santos, porque seu estado continua grave. Enide Abreu pede pela saúde do seu esposo Pedro, para que o Senhor o proteja dessa pandemia e pela equipe do programa. Norma Moura pede pelo seu filho Felipe, que se encontra internado fazendo tratamento. Ele está com leucemia. E Ana Rilza agradece a recuperação da sua netinha, a bebezinha Mariana. Esses são os pedidos e os agradecimentos também. Vamos orar com o pastor Alcenir Mota nesse momento. Pai amado, nós somos muito gratos ao Senhor por mais um domingo em nossas vidas. Queremos te agradecer pelo nosso deitar, te agradecemos pelo nosso dormir e também te agradecemos por mais este levantar que o Senhor nos concede. Te agradecemos, ó Pai, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem concedido ao teu povo. Aqui dos nossos pedidos, muitas pessoas têm esse coração grato porque vem a manifestação do teu poder em meio a tantas dificuldades que nós temos enfrentado, a tua fidelidade. Ela tem graçado, ó Deus, também nas nossas vidas, no meio das nossas famílias, e por isso a gratidão que nós carregamos dentro dos nossos corações em mais este domingo que o Senhor nos concede. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Sim, porque somos pecadores, nós somos falhos,
Nem sempre realizamos, pensamos e fazemos aquilo que professamos com os nossos lábios. As nossas ações, às vezes, desmentem aquilo que queremos fazer. Por isso, tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, porque somos pecadores. Sonda os nossos corações. Só o Senhor sabe, né, a aflição que cada um dos meus irmãos traz, né, nesta manhã, neste amanhecer. Muitos preocupados com o seu ente querido, doente, enfermo. E nós te pedimos e suplicamos e clamamos que, em nome de Jesus, o Senhor venha trazer cura para todos os nossos doentes, para todos os nossos enfermos. Nós cremos no poder de cura do Senhor. Por isso, haja, Deus, sobre cada doente, aquele que está internado no hospital e nos ouve e participa do nosso programa nesse instante, que ele sinta neste momento a presença do Espírito Santo, Pai, levando cura ao seu corpo, renovando as suas células. Ó Deus amado, Deus majestoso, poderoso, tu sabes, né, que nós confiamos e cremos que o Senhor pode dar solução àquelas situações mais difíceis que nós temos enfrentado, porque a tua palavra nos diz que tu és o Deus do impossível e que nada é impossível aos teus olhos. Por isso, cura todos os doentes, traz o emprego, ó Deus, que nós tanto necessitamos. Tantas famílias necessitadas, ó Deus, do seu sustento, do seu pão de cada dia, e nós nos importamos, nós clamamos, imploramos por essas pessoas, que portas de emprego possam vir a acontecer nestas vidas, para o seu sustento, e toque em nossos corações. Sim, toca no meu coração, torna-nos cada vez mais sensíveis à necessidade do nosso próximo, Pai. Naquilo que depender de mim, que nenhum pai de família, que nenhuma mãe, que nenhum filho venha sentir falta, ó Deus, do seu pão de cada dia. Toma o nosso lar, toma a nossa casa, Deus. Toma a nossa família, o nosso casamento, aquele filho que está longe do Senhor. Tantos pais que nesse instante, nesta manhã, estão aflitos, chorosos, porque os seus filhos estão presos às drogas, estão distantes do Senhor. Tu sabes, ó Deus, a aflição que isso tem causado dentro das nossas famílias. E nós queremos te suplicar que o Senhor tome esta causa em tuas mãos. Quebra as correntes, ó Deus. Quebra esse poder do vício. Traz esse filho de volta para o seu lar, para a sua casa. Pai amado, Deus soberano sobre as nossas vidas. Só o Senhor sabe das aflições pelas quais nós temos passado. E nós queremos declarar em mais esta manhã, em mais este domingo, a nossa impotência, a nossa fraqueza. Mas, por outro lado, a nossa confiança que o Senhor pode e que o Senhor vai fazer aquilo que nós não podemos. Por isso, atende e ouve o clamor de cada um dos meus irmãos que nesta manhã se apresentam diante do teu trono da graça para entregar diante do teu altar todas as nossas aflições, todo aquele sentimento, Pai, que tem nos roubado a paz. Dá-nos a confiança, a segurança, Deus, que nós necessitamos para ultrapassar este momento tão difícil da nossa existência. Nós entregamos, ó Pai, a nossa petição em mais este momento diante do Senhor e aguardamos com paciência a resposta que o Senhor tem para cada uma das nossas demandas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador, é a nossa oração. Amém. E este é o programa Momentos com Cristo, da Igreja Batista da Curuçá, que já estamos aí há quase 20 anos, levando a mensagem de esperança dele, com letras garrafais, maiúsculas, Jesus Cristo. Vamos ao desafio semanal para que você responda até sábado que vem, às 8 horas. E ele vai desafiar você agora. Pastor Israel. Sábado, dia
8 da noite. Sábado, dia 8, 20 horas. Essa pergunta é uma pergunta de veraneio, não naquela época que não havia muito esse costume de se ir à praia, mas aconteceu numa praia. Na praia de que cidade? Essa é a pergunta. O apóstolo Paulo se ajoelhou para orar. Eu daria todo o dinheiro que eu tivesse para voltar no tempo e num cantinho sossegadamente olhar o povo chegando, o apóstolo Paulo desembarcando ali do mar, se reúnem, se dão as mãos. Paulo, então, os convida a se ajoelharem. Ele também se ajoelha e ora. Eu faria tudo para estar ali, mas não é possível. Mas a Bíblia registra esse grande momento na vida dos irmãos dessa cidade, da igreja que veio de uma outra cidade para se encontrar nesse lugar. Eu não posso dar detalhes, porque a pergunta é esta. Na praia de que cidade Paulo se ajoelhou junto com os membros da igreja da qual se despedia para orar? Eu imagino as lágrimas. Você sabe a resposta? Eis aí os números para você, então, participar. Vai concorrer a 2 exemplares do meu livro 90 Cápsulas de Esperança. Se souber, responda. Se não souber, responda, pesquisando antes, obviamente, até encontrar a resposta correta, porque só vale a resposta correta. Pesquise, acerte, responda, concorra. Será um prazer estarmos juntos na semana que vem, novamente. Se Deus quiser, e Ele há de querer. E assim estamos chegando ao final de mais um programa Momentos com Cristo, porque o que é bom dura pouco. E é para ficar com gostinho de quero mais. E nós temos o prazer imenso de estar com você neste momento, nesse período de 1 hora, todo domingo de 7 às 8 horas da manhã. E assim, então, nós nos despedimos de você, esperando você no próximo domingo. Mas antes, queria dizer para você o seguinte: indique este programa para os seus amigos, para os seus familiares, porque você vê aqui, ninguém aqui conta o que não existe, o que não é real. Oramos com verdade, ao vivo. Temos a reflexão do pastor Israel, temos o desafio bíblico, para fazer com que fique dinâmico, para que você possa também ser confortado e confortar os outros também. Então, junte-se a nós e comece também a divulgar o nosso programa para os seus conhecidos, que eu sei que eles vão gostar. E agora vamos à bênção com o nosso pastor Israel Belo de Azevedo. E que agora, então, o amor de Deus, que é a nossa alegria, a graça de Jesus, que é a nossa salvação, o poder do Espírito Santo, que é a nossa esperança, com você, sua família, sua igreja, sua profissão estejam hoje e também para todo sempre, que você com alegria possa dizer amém. 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 Amém.